Bom dia, galerinha do nono ano, turma 900-901. Hoje nós vamos falar do nosso último grupo aqui dos compostos orgânicos, né? Lembrando que a gente já estudou os compostos inorgânicos, né? E a gente estudou, né? Água e sais minerais. Agora a gente está estudando o nosso quinto composto orgânico. Lembrando que eles são considerados orgânicos porque são constituídos de carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Só para dar uma relembradinha aí dos 5 que eu estou falando, nós já estudamos carboidratos, estudamos também lipídios, estudamos proteínas, vitaminas e agora o nosso último aí, ácidos nucleicos, tá? Nosso último composto orgânico. Aí aqui tá falando o seguinte, a genética não pode mais ser ciência esotérica. A genética afeta todos nós sobre a vida e a morte. Por que tá falando isso, gente? Olha só. Os ácidos nucleicos, eles são nada mais, nada menos que o DNA e o RNA, tá? Que a sigla DNA e RNA, elas vêm aí, ó, do inglês, por isso que é DNA, porque é desoxirribonucleic acid, né? E ribonucleic acid, que é a sigla que vem do inglês. Então, os ácidos nucleicos, eles são nada mais, nada menos do que o DNA e o RNA, que se encontram dentro do núcleo de quase todas as células, exceto as hemácias que não têm núcleo. Aí, ó, vamos um pouquinho dos nossos conceitos gerais aqui. Os ácidos nucleicos estão presentes em todas as células vivas e são responsáveis pelo armazenamento e a transmissão da informação genética e por sua tradução, que é expressa pela síntese precisa de proteínas. Então, olha só, se eu tenho DNA e RNA, o DNA ele vai carregar, né? Carregar e transmitir as informações genéticas, as características genéticas, e o RNA ele vai fazer aí a síntese de proteína, tá? Que a gente vai estudar futuramente. São moléculas longas e complexas de elevados pesos moleculares, constituídos por cadeias de unidades denominadas nucleotídeos. Aqui eu tenho a representação, ó, de uma molécula de DNA, esse desenhozinho aqui que está ao lado. O nome é ácido nucleico porque tem caráter ácido, né? Obviamente. Isso é química, vocês vão aprender esse ano ainda. E também porque foi encontrado primeiramente dentro do núcleo. Mas não é específico de dentro do núcleo, tá, gente? O RNA, por exemplo, ele sai de dentro do núcleo para fazer essa síntese proteica. A gente tem também nos ribossomos, então a gente tem nas mitocôndrias, a gente tem em outras células DNA e RNA, mas foi encontrado primeiramente no núcleo, então ficou conhecido como ácidos nucleicos. O nucleico vem de núcleo. Aí aqui, ó, conceitos básicos aí para a gente saber sobre o DNA e o RNA. Primeiro, olha só, eles são ácidos nucleicos, o DNA, ou ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ou ácido ribonucleico, né? Que são nossos nucleotídeos. Nucleotídeos, vamos lá. Olha só, gente. Primeiro, todo nucleotídeo, independente se é do RNA ou do DNA, ele vai ter primeiro um grupo fosfato, tá? Um fosfato aqui. Esse fosfato vai estar ligado a uma pentose. É pentose porque tem 5 carbonos, tá? Por isso que é chamado de pentose. Vai estar ligado a uma pentose, que é um carboidrato, tá? Um açúcar, que no caso do DNA é chamado de desoxirribose. Por isso que o DNA é ácido desoxirribonucleico. E no caso do RNA é chamado de ribose. Por isso que o RNA é ácido ribonucleico. O fosfato ele é igual tanto para o DNA quanto para o RNA. Já a base nitrogenada, no caso do DNA, vai ser
uma desoxirribose, no caso do RNA vai ser uma ribose. E ainda a gente tem ligado aqui as bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas são representadas por letras, tá? E a gente tem no DNA as bases nitrogenadas adenina, timina, guanina e citosina. E no RNA a gente não tem timina. Essa timina é trocada por uracila. O resto é tudo igual. Então no RNA a gente tem como base nitrogenada, a gente vai ter adenina, uracila, guanina e citosina, tá? Só muda o timina por uracila no RNA. E outra coisa, aqui nessa fitazinha de DNA que eu tô aqui do lado, ela é como se fosse assim, ó. Essa bolinha aqui eu tenho fosfato, né? O fosfato junto com a no caso aqui é um DNA, né? Porque é uma fita dupla, junto com a desoxirribose. E eu vou ter o que faz a pontezinha aqui, ó. O que faz essa pontezinha ligando um ao outro é a base nitrogenada, que são representados por letras, né? A de adenina, T de timina, G de guanina e C de uracila. Só que tem um porém ainda. Só tem como a gente ligar adenina com timina e vice-versa, timina com adenina, e guanina com citosina e vice-versa, citosina com guanina. As ligações são sempre assim, A com T, C com G. Uma dicasinha para você não esquecer quem se liga com quem é lembrar do nome Agnaldo Timóteo, que é um cantor, né? Agnaldo Timóteo foi um cantor falecido. Agnaldo Timóteo, A de adenina, Timóteo, T de timina. A com T sempre, ou T com A, né? E Gal Costa, que é uma cantora também, ó. Gal Costa, GC. G com C, guanina com citosina, C com G, tá? Também só dá para ligar essas bases nitrogenadas. Outra coisa importante aqui, ó. A ligação para fazer aqui a fita, né? É sempre uma ligação entre um fosfato de um nucleotídeo com um fosfato ligado a uma pentose dessa. Fosfato, pentose, faz as duas fitas, tá? Essa ligação é conhecida como esse tipo de ligação é conhecida como ligação fosfodiéster, porque tem o fósforo e ligação do tipo éster, duas ligações do tipo éster, vocês vão aprender isso no futuro na química. E essa ligação aqui do meio entre as bases nitrogenadas, que faz tipo o degrauzinho aqui da fita dupla, a gente chama de ligação de hidrogênio, tá? É ponte de hidrogênio que a gente chama. O ácido, agora vamos falar um pouquinho especificamente do ácido desoxirribonucleico. É um composto orgânico, né, porque é composto de carbono, hidrogênio e oxigênio, cujas moléculas contêm suas instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento de todos os seres vivos. Então, esse material genético, né, que vai estar dentro do núcleo, ele é que vai ser passado de uma célula para outra. Ele é que vai ser passado de pai para filho. Ele que carrega as características genéticas, tá? Está presente no núcleo das células eucariontes, né? Tá dentro do núcleo lá bonitinho, o núcleo que tem membrana da célula eucarionte, o núcleo que tem carioteca. Ele também está presente nas mitocôndrias, no cloroplasto e, no caso aí, no citosol, né? No citoplasma das células procariontes. Lembrando que as células procariontes, elas têm o material genético delas jogado em cima do citoplasma, né? Então, elas não têm um núcleo bonitinho, com carioteca, é material genético jogado. Aqui eu tenho um exemplo de uma bactéria, né? Mas ela também tem DNA. Se ela não tivesse esse DNA, ela não conseguia se multiplicar, se dividir em duas. Antes de uma bactéria se dividir em duas, que elas fazem divisão binária, né? Que a gente estudou ano passado, é um tipo de reprodução assexuada. Antes delas se dividirem em duas, elas dividem primeiro o seu material genético.
Nas células germinativas e no ovo fertilizado, aqui eu tenho já um espermatozoide, uma célula fecundada, né? Um ovócito fecundado por um espermatozoide, já tendo as primeiras divisões celulares. Dirige todo o desenvolvimento do organismo. É duplicado cada vez que a célula somática se divide. Então, a célula primeiro se divide em duas, isso numa célula ovo, né? Depois ela se divide em 4, 8, 16, 32, e assim ela vai se dividindo. A gente estudou tudo isso ano passado, quando a gente estudou, quando a gente estava estudando sobre reprodução. Aí ela forma primeiro as células indiferenciadas, né, que são as células tronco, depois elas começam a formar as células diferenciadas, cada célula com sua estrutura específica, células do sangue, células do osso, sistema nervoso, pele, assim vai, né? Aí, olha só, gente, como é que é composto aqui a gente tem algumas estruturas que é muito importante a gente saber sobre o DNA, tá? Eu vou mudar aqui a tela rapidinho para vocês poderem ver o que eu quero mostrar, para que fica mais fácil a imagem, uma outra imagem que eu tenho aqui. Eu tenho uma outra imagem que vai ficar mais fácil da gente. Deixa eu ver se eu consigo mudar a tela aqui ainda. Fica mais fácil da gente compreender algumas. Tá aqui, essa tela aqui. Olha só, gente. Foi. Essa telinha aqui. Olha só, gente, preste atenção aqui nessa imagenzinha que tá aqui. O DNA, a primeira coisa que a gente tem que saber é que ele tem fita dupla. Então, é uma fita dupla em formato de hélice, né? Uma fita dupla retorcida, que nem uma escada em caracol. Aí tem alguns termos que a gente usa aí para falar sobre DNA. Tem alguns termos que são importantes, tá? E eu vou explicar para vocês o que significa cada termo desse. Olha só. Aqui eu tenho uma fita dupla de DNA, ela é enorme, tá? Ela é uma fita muito longa. E é um polímero, né? Uma junção de vários monômeros. Os monômeros são os ácidos nucleicos, então é ácido nucleico ligado a ácido nucleico que forma essa fita. Aí eu tenho aqui o que a gente chama de gene. É uma porçãozinha de DNA. O gene, se você for aumentar, você vai ver isso aqui, ó, literalmente as letrinhas. Ou, se eu aumentar mais ainda, eu vou ver isso, ó. Fosfato, pentose, base nitrogenada. Fosfato, pentose, base nitrogenada. Fosfato, pentose, base nitrogenada. E do outro lado, o outro lado da fita, a mesma coisa. Fosfato, pentose, base nitrogenada. Fosfato, pentose, base nitrogenada. E ó, o que eu tinha falado para vocês? Ó, a gente só consegue ligar G com C, A com T, C com G, né? Que nem tá aqui, ó. A com T e T com A. C com G e G com C. A gente só consegue fazer esse tipo de ligação. A com T e vice-versa, e C com G e vice-versa. No caso, lembrando que a gente está falando de DNA. Aí, gente, olha só. Eu tenho aqui o que são os cromossomos. Olha só. Essa fita de DNA, ela se ela vai se soltando aqui, ela vai captando vários estomas que são proteínas. Olha aqui o que significa cromatina. Cromatina é uma junção de DNA com essas proteínas, tá? São as cromatinas. E ela vai, ó, se condensando, se condensa bem e faz um cromossomo que tem esse formatozinho de X, ó, estão vendo? Um cromossomo. Cada uma molécula de DNA equivale a um cromossomo. Lembrando que nas células somáticas do corpo humano, né, as células que não são as germinativas, não são nem o óvulo, né, o ovócito na mulher, nem o espermatozoide no homem, porque essas duas só têm 23 cromossomos cada uma. Por quê?
porque quando elas se juntam, elas formam 46. Nas outras células somáticas, as outras células sem ser as germinativas do corpo, nós temos 46 cromossomozinhos desse dentro de cada núcleo. Tá? Então, o que é um cromossomo? É uma molécula de DNA. Então, nós temos 46 dessas moléculas de DNA dentro de cada núcleo, exceto nas células reprodutivas, espermatozoide e ovócito. Aí, se eu for aumentar, a gente normalmente vê nos exercícios assim, ó, só as letrinhas, né? Vem exercício para completar as letrinhas e tal. Mas, se a gente for aumentar aqui a fita, né? As duas fitas, né, que é dupla hélice, aí a gente vai ver assim, ó, nucleotídeos ligados com nucleotídeos. Acabei de falar para vocês, ó, essa ligação entre fosfato, pentose, que formam as fitas, elas são ligações do tipo fosfodiéster. E as ligações entre os nucleotídeos, já que é uma fita dupla, né, o que faz o degrauzinho aí dessa escada, a gente chama de ponte de hidrogênio. Reparem uma coisa, a ligação entre C e G, ou G e C, né, ela é uma ligação do tipo tripla. Então, a gente diz que é uma ligação mais forte do que a ligação A com T, tá? Adenina com timina, que é uma ligação do tipo dupla. Outra coisa, vocês vão ver aqui, ó, escrito 5' 3'. E do outro lado, ao contrário, 3', 5'. Por que isso, gente? Porque a fita de DNA ela é considerada antiparalela, ou seja, começa de um lado é assim, do outro é antiparalela. E esse 5 tem a ver com o carbono que o fosfato é ligado, tá? É o carbono 5. Aí embaixo ele vai ser ligado ao 3. E aqui ela é uma fita antiparalela, então é ao contrário, literalmente ali. Ó, tanto que você pode ver que a pentose aqui está de cabeça para cima e aqui na outra fita ela está de cabeça para baixo, tá? A fita de DNA, além dela ser uma dupla, além de ser uma fita dupla retorcida em formato de hélice, ela ainda é considerada antiparalela. Como que o DNA se duplica, né? O material genético, cada vez que uma célula precisa se duplicar, ela vai duplicar primeiro o DNA, primeiro o material genético. Ela tem que ter um DNA exatamente idêntico para gerar uma nova célula. Então, olha só como é que funciona. Aqui eu tenho uma fita dupla de DNA, ó. Estão vendo? O tipo de DNA, quando a duplicação do DNA é chamado de semiconservativa. Por que semiconservativa? Porque vai conservar um lado da fita. Tá? Olha só como é que funciona. Aqui eu tenho, vamos supor, um pedacinho aqui, né? Um pedacinho de gene. Aí, o que que acontece? Uma proteína grande chamada de helicase, tá? É o nome dessa proteína. Ela vai vir aqui e vai literalmente quebrar as ligações aqui do meio, ó. Ela quebra essas ligações, essas pontes de hidrogênio. Aí ficam duas fitas separadas. Outras proteínas vão vir e vão trazer novos ácidos nucleicos aí para se ligar a essa fita, essas duas novas fitas que ficaram aqui. E assim a célula consegue se dividir em duas. A célula sempre vai precisar primeiro dividir o material genético para depois dividir a célula por inteiro. Olha só, gente, se eu pedisse um exercício aqui para completar essas fitas. Olha só. Aqui eu tenho A, ia ficar T aqui, certo? Aqui eu tenho T, desse lado tem que ser completado com A. Aqui eu tenho C, desse lado completaria com G. Aqui eu tenho G, desse lado completaria com C. E a outra fita que formou aqui também? Tenho T aqui, aqui ia ficar A. Tenho A, T. Tenho C, ia ficar um G aqui. E tenho um G aqui, ia ficar um C aqui. Tá? Era isso que eu queria explicar para vocês. Fica mais fácil a gente entender com esse esquema aqui. Deixa eu voltar pro meu esquema aqui. Tá, e aqui tá uma imagenzinha de um cromossomo, ó, que é uma molécula de DNA, que nem eu estava falando para vocês. Aí vamos dar continuidade aqui.
Aí tá falando aqui, ó, que as ligações são fósforo de éster, né? É uma fita antiparalela, tudo que eu falei para vocês. Ligação fósforo de éster, de novo falando, tá mostrando como que é uma ligação éster, né? Mas isso aqui fica meio complicado para vocês agora, uma vez que vocês ainda não estudaram essa parte, vocês vão estudar ainda esse ano, essa parte da química. Falando da estrutura, que ele é em formato de dupla hélice, né? Tudo aquilo que a gente já estava falando. Falando das bases nitrogenadas, ó, A só se liga com T e C só se liga com G e vice-versa. Tá mostrando aqui aquele esqueminha que nem estava no quadrinho que eu passei para vocês. Lembrando que a ligação entre as bases nitrogenadas é chamada de ponte de hidrogênio e eu vou ter C e G ou G e C com uma ligação tripla e A e T ou T e A com uma ligação simples, o que deixa a ligação entre citosina e guanina mais forte, tá? Isso aqui não é interessante pra gente agora. Tá muito aprofundada essa parte aqui, a gente não precisa ver agora. Vamos para ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos, desculpa. RNA, tá? Olha só, gente. RNA, a função do RNA, ele atua como uma espécie de cópia de trabalho, criada a partir do molde de DNA e utilizada na expressão da informação genética. Então ele auxilia esse DNA a fazer as cópias, tá? Para ele se dividir. Tá? O RNA ele tem essa função. Só que o RNA ele tem umas estruturas diferentezinhas. Ele tem uma estrutura diferentezinha do DNA e a gente vai ver agora. Vou colocar a outra foto que fica mais fácil da gente compreender, tá? Rapidinho, vou trocar a foto aqui. Deixa eu trocar essa daqui. Olha só, gente. Aqui eu tenho o RNA. Primeira situação importante para a gente saber sobre o RNA aqui. Ela é uma fita simples. O RNA é uma única fita, não é dupla que nem o DNA, tá? E o T, a timina, não existe no RNA. A timina ela é trocada por uracila, certo? Nós temos 3 tipos principais de RNA, tá? Existem outros, mas a gente tem esses 3 tipos principais, que são eles. O RNA mensageiro, que é representado por RNA-Mzinho, de mensageiro, né? A gente tem o RNA ribossômico, que é representado por RNA-Rzinho, de ribossômico. A gente tem o RNA transportador, que é representado aí com um Tzinho de transportador, é RNA-T. Tá? É assim que a gente vê nos livros, nos exercícios. Função do RNA é copiar a informação do gene, levar até o citoplasma para a formação de proteínas. Essas proteínas vão atuar lá no DNA, né? Aí aqui eu tenho uma fita de RNA. A única diferença da fita de RNA para a fita de DNA, a única diferença, o fosfato é igual, a pentose ela passa a ser uma ribose ao invés de uma desoxirribose, e as bases nitrogenadas eu vou ter adenina, uracila, guanina e citosina, tá? E é uma fita simples, tá, gente? Aí, função de cada um deles. Aqui está o básico que a gente precisa aprender agora, porque a gente aprende mais profundamente aí sobre esses RNAs quando a gente vai estudar a síntese proteica. Agora a gente está conhecendo só a função e a utilidade de DNA e RNA. Olha só, o RNA mensageiro, ele copia e leva a informação do gene até a formação da proteína. Então, ele vai copiar ali o DNA e vai sair de dentro do núcleo com essa cópia, tá? Aí, o RNA ribossômico, junto com proteínas, né, auxiliado por proteínas, formam os ribossomos. O RNA transportador carrega os aminoácidos para formar as proteínas. Lembrando que proteínas são polímeros, né? O que são polímeros? É como se fosse um trenzinho com vários vagõezinhos, ou um colar com muitas pérolas, digamos assim. Cada pérolazinha, cada colar forma uma proteína. Cada pérola é um monômero de aminoácido. Então,
as proteínas, elas nada mais são do que vários aminoácidos, umzinho ligado no outro. Então, o transportador ele vai carregar cada aminoácido para formar a proteína. Só que a gente estuda mais especificamente sobre esses tipos de RNA quando a gente vai estudar síntese proteica, que é uma matéria que vai vir ainda. Aí aqui eu tenho uma fita de DNA e uma fita de RNA, para a gente completar. Como é que ficaria aqui, ó, a fita de DNA? Lembrando que A só se liga com T, aqui ficaria um T. T só se liga com A, certo? C se liga com G, G com C, G com C, C com G, T com A e A com T. E se a gente fosse fazer essa fita de RNA a partir dessa primeira fita aqui, tá? Como é que ficaria aqui? A se liga com T, mas tem T no RNA? Não tem T no RNA, então a gente ia colocar o que aqui? U de uracila. T se liga com A, tem A no RNA, então a gente ia botar A. C se liga com G, aqui ia ficar G. G se liga com C, aqui ia ficar C. G se liga com C, C de novo, C com G. T se liga com A e A se liga com U no RNA. Não vamos esquecer, tá? Não vamos trocar, não vamos esquecer que no RNA não tem timina, tá? Timina é trocado por uracila. Só para falar mais uma coisinha para vocês, aí vocês podem ter uma dúvida do tipo assim: poxa, mas se ela disse que o RNA a fita é dupla, a fita no RNA a fita é simples, como é que ele se liga? Ele se liga com quem? Porque o DNA a fita é dupla e uma fita se liga com a outra. No RNA, gente, tem um momento ali dessa síntese que ele faz, que os RNAs fazem, que a fita ela se enrosca, ó, que nem tá nessa imagem aqui, a fita ela se enrosca e ela se liga a ela mesma, ó. Adenina com uracila, citosina com guanina, ela se liga a ela mesma, tá? Então, essa fita de RNA se liga a ela mesma, tem um momento que ela faz isso, tá? Então, acho que é isso que a gente precisava saber hoje sobre os ácidos nucleicos, nossos últimos compostos orgânicos que a gente estuda aí. Lembrando que esse conteúdo é chamado de bioquímica, né? Por isso que é uma mistura de biologia cheio de química, cheio de compostos químicos. Então é isso aí, galerinha. Espero aí que vocês tenham conseguido compreender. Fiquem com Deus, muita saudade, tá? Um grande beijo.